Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 41 do estudo de Apocalipse. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 19, na segunda parte, onde nós vamos estar estudando sobre a segunda volta de Cristo. Amém, irmãos? Então se preparem desde já para podermos estudar junto a palavra do Senhor. Amém? Então, irmão, nós temos várias passagens na Bíblia, né, que falam a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse, ele não dá muitos detalhes da segunda volta de Cristo, mas nós vamos ver, né, detalhamento da segunda volta de Cristo nos profetas e mesmo nas cartas de Paulo. Então, a primeira passagem que nós vamos ver, ela se encontra em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Aqui Zacarias, então, ele descreve como será a volta de Cristo. 14:4 diz assim: Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, né? Isso no momento da sua segunda vinda, e o monte será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. 14:5 diz: E fugirei pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então nesse momento aqui, né, nesse versículo aqui, né, já ocorreu o arrebatamento, né? O Senhor está vindo com os santos para o Armagedon, né? Ou seja, para o Vale de Megido. E o Armagedon, ele será o segundo encontro entre Jesus e Satanás, porque o primeiro encontro foi na cruz do Calvário, onde Jesus o venceu, né? E aqui no Armagedon, então, será o segundo encontro entre Jesus e Satanás. E aqui o versículo fala de fuga, né? Diz: E fugirei pelo vale dos meus montes. Quem vai fugir? Aqui no caso são os judeus, né? Por quê? Porque Deus, ele ainda tem um propósito com os judeus segundo a carne, né? Porque os judeus segundo o Espírito eles já estão com Cristo. Mas Deus tem ainda um propósito com os judeus segundo a carne. E é importante a gente frisar nesse momento aqui que o epicentro da grande tribulação será Jerusalém, né? Mas a grande tribulação ela vai atingir o mundo todo. E esses judeus, segundo a carne, são os judeus que sobreviveram à grande tribulação e sobreviveram ao Armagedon. Agora vamos ver uma passagem de Zacarias que cita, né, o momento em que o anticristo ele vai arregimentar todos os reis da terra para formar um grande exército para dizimar o povo de Israel. Isso se encontra em Zacarias, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra, e que formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Então Deus então, ele vai usar a nação de Israel como isca, né? Jerusalém aqui ela é representada como um copo de vinho que vai causar tremor, né? E esse cálice aqui é o cálice que vai ser usado, que é usado na Bíblia, né, para descrever a ira de Deus, né? Então Deus vai usar Jerusalém como isca. Versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então nós estamos vendo aqui Jerusalém sendo comparada a uma pedra pesada, né, que vai ferir todos os que tentarem removê-la. Naquele dia, versículo 4,
diz o Senhor. Ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então, naquele momento ali da batalha, né, do Armagedon, Deus confundirá, então, tanto os cavalos quanto os cavaleiros do inimigo. Versículo 5. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor, dos exércitos do seu Deus. Então os chefes de Judá, né, eles reconhecerão o poder de Deus para livrar o seu povo. Né? Nós sabemos que nesse momento aqui todas as nações da terra, né, elas serão atraídas para destruir Jerusalém. Né? E quando eles estiverem fazendo um sítio, né, em volta de Israel, os chefes de Judá, né, eles reconhecerão o poder de Deus para poder livrar o seu povo. Agora, outra passagem, Zacarias 13, versículo 8, diz assim: Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. 13, 9. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, irmãos, a passagem está dizendo aqui que 2/3, né, da terra de Israel será destruída, né? Mas a terceira parte que restar de Israel, né, que vai passar pela tribulação, será purificada. Eles invocarão a Deus e serão salvos. Ou seja, mais uma passagem aqui confirmando, né, que Israel segundo a carne, né, vai haver um restante, um Israel segundo a carne, né, que será purificado, ou seja, eles invocarão a Deus e serão salvos. Lá em Romanos 9, 27, né, Paulo confirma essa informação. Diz assim: Também Isaías exclama acerca de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Ou seja, esse remanescente aqui que Paulo está querendo dizer, está falando que do Israel segundo a carne, né, que será salvo. Então, irmãos, vamos estudar um pouquinho, né, a respeito dessa questão do remanescente de Israel. Né? Então, a Bíblia, ela menciona em várias ocasiões essa questão do remanescente de Israel. Quando nós vamos lá para os dias de Elias, né, esses remanescentes, eles foram 7.000, né, 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Lá em 1 de Reis, capítulo 19, 18, diz assim: Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Nós temos a informação também que nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, né, reis de Judá, Deus reservou para si um resto, né, um remanescente, como declara lá em Isaías 1, versículo 9, que diz assim: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma, seríamos destruídos e semelhantes a Gomorra. Então, nessa passagem aqui, toda a Judéia, né, com exceção de Jerusalém, ela caiu nas mãos dos inimigos. Né? Apenas a capital ela permaneceu, né, aparentemente indefesa, né, com um grave perigo. Né? Mas se não fosse assim, alguns dos sobreviventes, a nação de Judá ela teria tido um fim igual a Sodoma e Gomorra. Então, então essa passagem aqui está falando o quê? Do remanescente de Israel. Né? Temos também, né, passagens que falam sobre aqueles que voltaram do cativeiro com Neemias, né? Com Esdras e Neemias. Eles eram remanescentes, né? A gente pode constatar isso lá no capítulo 2 de Esdras, no capítulo 7 de Neemias. Lá nos capítulos 1 a 6 de Esdras, a Bíblia relata a história da primeira volta de Jerusalém, quando aproximadamente 50.000 pessoas voltaram sob a liderança de Zorobabel. Então, irmãos, durante a grande tribulação, né, conforme nós vimos em Romanos 9, 27, né, haverá um remanescente, né, será o remanescente dessa última sessão, né, desse último momento aqui, que são os judeus segundo a carne.
né, que serão salvos. Continuando então, né? Zacarias, né? Voltando agora para o profeta Zacarias. Zacarias também ele fala do reconhecimento de Cristo pelos judeus, né? Os judeus vão reconhecer finalmente, né, que Jesus é o Senhor. Zacarias 12, versículo 10, diz assim: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem o transpassaram, e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, nesse momento aqui, irmãos, da volta de Jesus, né, Deus vai derramar o espírito de graça e de súplica sobre eles, e eles verão a Cristo e chorarão, né? Nesse momento aqui, né, os judeus eles vão invocar o Deus de Abraão, né? Mas quando eles invocarem o Deus de Abraão, eles verão o próprio Cristo, né? E aqui é o cumprimento, né, daquela passagem lá de Mateus 23, né, a partir do 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quiseu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis, mas até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, quando os judeus estiverem clamando, né, pelo Deus de Abraão, os céus vão se abrir, né, como está lá em Apocalipse 19, 11, né, que diz assim: Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, nesse momento que eles estiverem clamando, né, pelo Deus de Abraão, os céus vão se abrir, né, só que eles verão que é Jesus. E nesse momento, então, eles reconhecerão, né, o Cristo, né, que ele só agora nesse momento que eles vão reconhecer. Bom, agora vamos para o profeta Joel. O profeta Joel, ele nos mostra como se unem as nações lá no Vale de Josafá, né, que também se chama Vale da Decisão ou Vale do Megido, para poder, né, brigar, né, para poder lutar contra Israel. Joel, capítulo 3, a partir do versículo 9, diz assim: Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam-se todos os homens de guerra. Então aqui o Senhor está chamando as nações, né, para se prepararem para o dia do juízo, né, para o dia da batalha. Versículo 10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Então as armas das nações elas não serão suficientes para poder protegê-las nesse momento. Elas terão de fazer espadas das enxadas, né, e lanças das foices das podadeiras, né. E a passagem diz assim, né, digo fraco, eu sou forte, né. Ou seja, será o momento da fúria dos inimigos de Israel para poder invadi-la, né. E até mesmo os fracos entre eles, eles se sentirão fortes o suficiente para poder se juntar contra as forças, se juntarem, né, às forças invasoras, né. Então, nesse contexto aqui, irmãos, está falando que os inimigos de Deus, né, que vão se ajuntar para a guerra contra Israel, né? Eles transformarão os seus instrumentos agrícolas em armas, né, para a guerra. Todas as pessoas, né, até os fracos, eles irão para a luta e serão, mas eles serão julgados e destruídos, né? Versículo 11. Apressai-vos e vindes todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Versículo 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde pisai, porque o lagar está cheio. Seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então Joel aqui está falando de dois exércitos, né? O exército das nações e o exército dos fortes do Senhor, né? Que é o exército que vem com Cristo. Quando a passagem fala aqui, lançai a foice,
porque está madura a seara, né? Essa passagem nos remete lá para Apocalipse 14, né? A partir do versículo 17, que diz assim: Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Agora, irmãos, nós vamos ver algumas passagens de Paulo, né, que fala sobre a volta de Cristo. Então, irmãos, uma coisa que nós vamos ver aqui nas passagens de Paulo é que existe só uma ressurreição, existe só uma transformação e um só arrebatamento, né? Então, não existe duas vindas de Cristo. A vinda de Cristo ela não é dividida em duas etapas, né? A Bíblia só fala de uma só ressurreição, de uma só transformação, de um só arrebatamento. Então, nós vamos ler agora 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, a partir do versículo 1, que é uma passagem que gera muita confusão, muita controvérsia, né? E nós vamos estar estudando neste momento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando o quê? Do dia do Senhor, né? Da parousia, né? Da volta do Senhor. E da nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento. Então, irmãos, tudo vai ocorrer no mesmo instante, né? Não é duas partes, né? Quando o Paulo está falando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, tudo isso aqui vai acontecer no mesmo momento. Não é uma coisa dividida em duas partes, mas tudo isso aqui ocorre no mesmo instante. Versículo 2: Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto, né? Por que Paulo está falando isso? Porque o dia de Cristo não estava perto, né? E naquele momento Paulo disse isso porque haviam pessoas, né, na igreja que estavam confundindo o entendimento deles, dizendo que a volta de Cristo estava perto, né? Aí muitas pessoas estavam até parando de trabalhar, né, porque eles estavam entendendo de forma errada, né, que o dia de Cristo já estava perto, né, mas não estava perto. Aí versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, filho da perdição. Então não será assim sem que antes, né? Então é para que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele aconteça, né? Isso não acontecerá sem que antes, né, aconteça quais sinais, né? Então o que a passagem falou acima não acontecerá sem que antes venha, primeiro, a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. Então, o que tem que acontecer antes da vinda do Senhor? Tem que acontecer a apostasia, o abandono da fé. E uma segunda coisa, né? Que se manifeste, né? A palavra de Deus diz aqui, que se manifeste o homem do pecado. Ou seja, que se manifeste, que se revele, que seja visto, que seja descoberto o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Paulo chama o anticristo do homem do pecado. Já Daniel chama de chifre pequeno, ou seja, são a mesma pessoa. Então, Paulo, irmãos, ele estava vivendo, né, na época das pernas de ferro, lá da estátua. Mas ele sabia que ainda tinha que formar os pés, né? Ou seja, o último reino. Então, irmãos, o que é a apostasia, então? É o afastamento da fé, a separação, né? Não é abandono da fé. Vamos ver aqui um exemplo, né, de apostasia, um exemplo de afastamento da fé, que se encontra aqui em Atos
21, versículo 21, que diz assim: E foram informados a teu respeito que ensina a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então, nesse versículo aqui, irmão, Paulo não estava menosprezando a herança judaica, né? Ele não estava mandando os judeus renunciarem à lei de Moisés. O que Paulo pregava era que a lei ela não funcionava como meio de salvação. Essa era a pregação de Paulo. Não que os judeus eles menosprezassem a lei de Moisés, né? Então, nesse momento aqui, nós sabemos que Paulo ele chega daquela viagem, né, de navio em Jerusalém, né? Naquele momento, Paulo queria ver Tiago, né, que era o pastor da igreja de Jerusalém. E Tiago, então, para não desagradar nem a Paulo nem o povo, né, Tiago, então, chama Paulo em secreto, né, e menciona essa informação aqui no versículo 21, né. Aí, o que acontece mais tarde, né? Paulo, então, para não gerar problemas com os judeus, né, ele toma quatro dos seus discípulos, né, e rapa a cabeça deles, porque aqueles discípulos eles tinham feito o voto de Nazireu, né, e, e o voto de Nazireu deles estava prestes a expirar, né. Então, como estava prestes a expirar o voto do Nazireu, eles tinham que ser barbeados, né, de acordo com o costume judaico, né. Nessa ocasião também eles tinham que rapar a cabeça. E então, nesse momento, então, Paulo, então, ele cumpre nesse voto, né, através desses discípulos, né, para mostrar o quê? Para os judeus que Paulo não estava menosprezando a lei de Moisés, né? Paulo não estava ensinando os gentios a apostatarem de Moisés, né? Então, irmãos, essa palavra apostasia, então, né, a raiz dela é a palavra divórcio, ou seja, apostatar de Moisés, né? Divorciar-se de Deus. Por quê? Porque Deus, Israel era a esposa, é a esposa de Deus, era a esposa de Deus, né? Mas Israel se divorciou de Deus, né? Então essa passagem, essa apostasia, ela está se referindo o quê? É uma palavra que se refere ao cristão, porque não tem como o ímpio se afastar de Deus. O ímpio nunca se divorciou de Deus. Então essa palavra apostasia, né? Ela tem ligação direta com o povo de Deus. Voltando agora para 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, quando querendo parecer Deus, né? Então, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Está falando de quem? Está falando do anticristo, né? Está falando aqui do homem do pecado. Continuando, versículo 5. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estavas convosco, né? Então, Paulo está falando aqui do tempo em que ele ensinava os gentios, né, usando o livro de Daniel e outros livros para poder ensinar a igreja. Então, naquela época de Paulo, o mistério ele já existia, né? Só que ele não foi revelado naquela época, né? Mas o mistério, na época de Paulo, ele já existia, né? Versículo 6. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que há alguma coisa que detém a manifestação do anticristo, né? Por quê? Porque não foi revelado naquela época. Ele está dizendo, ó, tem alguma coisa que detém a manifestação do anticristo. Aí vamos continuar no versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Esse versículo 7, irmão, nós temos quando a gente vai lá para a tradução Almeida, revista atualizada, né, tem esse versículo é melhor entendido, né, que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquilo que agora o detém.
Ou seja, algo estava detendo o anticristo, né? E tinha que vir a acontecer, né? Algo estava detendo, né? Agora a questão é saber quem, né, ou o que estava detendo a manifestação do anticristo. E para tanto nós temos aqui pelo menos três linhas doutrinárias, né, que falam a esse respeito. Então a primeira linha doutrinária, né, ela diz que a igreja ela não passará pela grande tribulação, ou seja, o Espírito Santo vai ser tirado no início da grande tribulação. Então, essa primeira linha, irmãos, não tem muito sentido, por quê? Porque como que o Espírito Santo vai ser tirado, né? Se o Espírito Santo ele é onipresente, né? Como que ele vai ser tirado? E outra coisa, nós sabemos que haverá pessoas, né? Restarão pessoas na grande tribulação. Como que vai ser? Como que essas pessoas, né, irão se voltar para Cristo, né, se não houver o Espírito Santo? Porque pessoas restarão na grande tribulação. Então não tem como o Espírito Santo ser tirado na grande tribulação. Até porque, né, então, para que vai existir o trabalho das duas testemunhas, né? Então, as duas testemunhas estarão pregando durante a grande tribulação, né? Qual o sentido da pregação delas se o Espírito Santo não estiver presente durante a grande tribulação, né? Aí tem uma segunda linha doutrinária que diz que o que está impedindo a manifestação do anticristo é o próprio Deus, né? Eles dizem que o Deus ele controla a manifestação dos quatro ventos de Apocalipse 7. Nós sabemos que os quatro ventos de Apocalipse 7, né, não tem nada a ver com esse assunto aqui, né? Os quatro ventos de Apocalipse 7 são os quatro primeiros selos, né, os quatro primeiros cavalos de Apocalipse, né? E tem uma terceira linha, né, que é a linha que eu entendo, né, que seja correta, né, que o que está impedindo a manifestação do anticristo são que tempos determinados. Quando a gente vai lá para o versículo 6 do capítulo 2 diz assim, ó, e agora vós sabeis o que o detém, para que seja, para que a seu próprio tempo seja determinado, né? Seja manifestado, né? Ou seja, o que está impedindo a manifestação do anticristo são tempos determinados, né? Ou seja, o que está faltando aqui? A última semana de Daniel. Então, como a última semana ainda não se manifestou, né? Então, o anticristo ele ainda não surgiu, né? O anticristo ele só surgirá o quê? No início da semana, no início da última semana. Então, o que está detendo a manifestação do anticristo, né? É a ocasião própria, é o tempo determinado, é o início da última semana de Daniel, né? Isso que está detendo a manifestação do anticristo. Então, a partir do momento em que se iniciar os 7 anos da grande tribulação, né, a semana de Daniel, então haverá o quê? A manifestação, a revelação do anticristo. Continuando, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, quando o mistério ele for afastado, então, né, será o que? Revelado o iníquo, né? O homem do pecado, né? O anticristo. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, quando ele se manifestar, né, ele vai receber o poder, né, o poder para enganar as pessoas com prodígios de mentira, né? Ele vai começar a fazer isso na metade da última semana. Ele vai começar a enganar as pessoas com prodígios de mentira. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, por este motivo, né? Por qual motivo? Pelo motivo do versículo anterior, né? No versículo 10 nós lemos, ó, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né?
por esse motivo, né, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, né? Então Deus manda a operação do erro por quê? Porque eles não creram na verdade, né? Aí Deus vai mandar a operação do erro para quê? Para que eles creem na mentira, né? Ou seja, eles vão dar crédito à mentira, eles vão dar crédito às coisas que o anticristo vai falar para eles, né? Aos prodígios de mentira que o anticristo vai falar para eles. E nós temos exemplos semelhantes dessa questão, irmãos, na Bíblia, né? Por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 22, né, dos versículos 19 a 23, nós temos lá um episódio onde Deus ele envia um espírito de mentira para poder enganar o rei Acabe, para que ele peleje contra Ramate de Gileade, né? Para que ele vença a batalha. Né? Mas tudo isso era mentira, né? Porque Deus colocou o espírito de mentira na boca dos profetas para que o rei Acabe acreditasse que ele ia vencer a batalha. Mas por que Deus enviou esse espírito de mentira? Porque na realidade o rei Acabe ele não cria nos profetas, né? Ele não dava crédito à verdade. Né? Então por isso que Deus enviou o espírito de mentira na boca dos profetas. Então, nós vamos ver agora, né, algumas passagens, né, acerca do arrebatamento, né, mostrando que só existe uma vinda, né? Não existem duas vindas, só existe uma vinda. Então nós vamos aqui agora para 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Né? Ou seja, como os demais que não têm esperança. Por que Paulo está dizendo isso? Porque naquele tempo, né, o luto, naquela época, ele era muito prolongado. Né? Então Paulo está dizendo, ó, irmãos, não quero que vocês, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né? Para que vocês não fiquem tristes, né, como os demais, exatamente porque o luto, né, naquela época era um luto muito prolongado. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, Deus os tornará a trazer com ele. Quando a gente vai lá para a versão Almeida, revista atualizada, né, diz assim: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Jesus virá com o Espírito, né, e com a alma daqueles que já morreram em Cristo, né, porque o Espírito ele está com Cristo, né, no terceiro céu, e a alma está no paraíso. Então haverá o que? A ressurreição dos mortos, né, em relação ao corpo, e os vivos serão arrebatados juntamente com os mortos, né, que serão o quê? Ressurretos. Né? E nesse momento aqui, Jesus virá e ficará aonde? Nos ares, no primeiro céu. Então, continuando, né? Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, né? Não precederemos os que dormem, né? Então, nós sabemos que vivos e mortos, né, vão participar deste evento, né? Por que Paulo estava preocupado com isso? Porque tinham pessoas na igreja, né? Tinham pessoas na igreja sem esperança, né? Tinham famílias, né, onde os filhos criam em Jesus, mas os pais não. Né? Então os pais morrem, né? E os filhos ficam tristes por quê? Porque eles sabiam que os pais não tinham a Cristo, né? Então Paulo não queria que a igreja ficasse triste. Aí versículo 16 continua: Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, né, nós sabemos que lá no Antigo Testamento tem trombeta, né, tem trombeta para cada atividade, né, e uma das trombetas é para o quê? Para recrutar o povo para a batalha, né, que é chamada é,
o toque de rebate, né? Lá em Números 10, capítulo 1, aliás, número 10, versículo 1, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Faze duas trombetas de prata, faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então, essa trombeta aqui é a trombeta do chifre de carneiro berrante, né? Que ela só tocava no ano 49 para poder santificar o ano 50, que é o ano do jubileu. E essa trombeta, então, ela anunciava que o ano aceitável do Senhor. E por que duas trombetas, irmãos? Porque o povo, né, ele haveria de ter duas testemunhas, né, para a batalha. Né? Então, por isso que são duas trombetas, né, apontando também para as duas testemunhas, né, que vão estar aqui testemunhando a respeito de Cristo, né? Então a passagem está dizendo, né, ouvir a palavra de ordem, né, ou seja, tem um significado militar, né? Aí depois vem o alarido, né, que aponta aqui para um som de guerra, né? Esse alarido, né, é um sinal para os que morrerem, que já morreram em Cristo, que estão no paraíso, né? Depois tem a voz de arcanjo, né, que aponta para o arcanjo Miguel, que é o protetor de Israel, que é um sinal para Israel, e tem a trombeta, que é um sinal para os crentes vivos, né? Então, só repetindo aqui o versículo, né? Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esse alarido, então, alarido, som de guerra, né? É um sinal para os que morreram, a voz do arcanjo é um sinal para Israel, e a trombeta é um sinal para os crentes vivos, né? Agora vamos para 1 Coríntios 15, 52. Diz assim: No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, irmãos, quando a palavra diz aqui, num abrir e fechar de olhos, ele está relacionado à transformação do nosso corpo, né? Então, não está falando aqui que Cristo vai vir num abrir e fechar de olhos, né? É isso que a passagem está dizendo. Esse abrir e fechar de olhos está relacionado o quê? Com a transformação do nosso corpo, né? E a passagem diz, ó, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, né? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Ou seja, então esse abrir e fechar de olhos está relacionado com a transformação do nosso corpo. Depois, versículo 17 diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Então, qual é a sequência, né? Tem a palavra de ordem, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a voz de arcanjo, né? Ouvida a voz de arcanjo. Em terceiro lugar, ressoada a trombeta de Deus. Em quarto lugar, descerá do céu, o Senhor descerá dos céus. Em quinto lugar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em sexto lugar, depois nós que ficarmos vivos, né? E em sétimo lugar, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a sequência, né, da vinda e do arrebatamento, né? Vamos para outra passagem. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12, que diz assim: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Né? Perceba que está falando somente de uma vinda, né? Não tem duas vindas, somente uma vinda. Zacarias, capítulo 14, versículo 1, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém,
e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor à peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Você está falando aqui da vinda, irmãos, né? Somente essa vinda, né? Somente esse momento. Não tem uma outra vinda. 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Você está falando do quê? Somente uma vinda, né? Outra passagem, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está falando somente de uma vinda. Né? Mais uma passagem, 1 Coríntios 15, versículo 20, diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está falando de uma vinda. E aqui, irmãos, Cristo, ele é as primícias. Né? Não são duas coisas diferentes, Cristo e as primícias. Né? Cristo, ele é as primícias. Quando a gente vai lá para o livro de Levítico, né? Versículo 23, versículo 9, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, e este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Então aqui está falando da oferta das primícias, né? No momento aquele, em que essa oferta era alçada, né, aos céus, né? Então o molho das primícias está apontando para Cristo, né? Da mesma forma que esse molho, né, perante o Senhor, ele era apresentado para que o povo fosse aceito, né? No momento em que Cristo foi assunto ao céu, Cristo foi aceito pelo Pai, né? Então, por isso que a oferta das primícias, ela aponta o quê? Para a ressurreição de Cristo, né? Ou seja, por isso que Cristo é as primícias, né? Ou seja, não são duas coisas diferentes. Cristo, ele é as primícias. Outra passagem, Mateus 24:29, que diz assim: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, né, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Está falando aqui logo em seguida a tribulação daqueles dias. Né? Aí o que vai acontecer logo em seguida? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, neste momento aqui, irmãos, os homens verão a Cristo, né? Assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens. Né? Então, irmãos, não tem como o arrebatamento da igreja ocorrer 7 anos, né? Ocorrer antes da grande tribulação, né? Então, aqui Jesus ele não quis falar aqui que primeiro de duas vindas, ele está falando aqui somente de uma vinda, né? Então, não está falando da vinda dele em duas etapas, né? Uma que vai ocorrer antes da grande tribulação e uma outra que vai ocorrer depois da grande tribulação, né? Então ele é bem claro quando ele diz aqui, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, né? Aí vai acontecer uma série de coisas, né? Aí o versículo 30 diz, versículo 30, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né?
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, né? Ou seja, está apontando somente para uma vinda, né? Não tá falando da vinda de Cristo em duas fases. O Salmo 91 também, irmãos, ele aponta também para Cristo, né? O Salmo 91, versículo 1 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, quem que é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo, ele é o próprio Cristo, né? Então, nós sabemos que muitas pessoas vão morrer na grande tribulação, né? E muitas pessoas não vão morrer na grande tribulação. Quando a gente vai lá para Colossenses 3, versículo 3, diz assim: Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, o Salmo, né? O Salmo 91, ele vale tanto para vivos, né? Para aqueles que já morreram em Cristo, né? Por quê? Porque Cristo, ele é o nosso esconderijo, né? Como diz aqui em Colossenses 3:3. Né? E no Salmo 91, versículo 7, diz assim: caiam mil ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ou seja, essa aqui é uma mensagem para aqueles que não vão morrer na grande tribulação. Então, essas pessoas que não vão morrer na grande tribulação, né, elas serão conservadas para o tempo do fim, e elas verão 1.000 pessoas caindo ao lado dela, 10.000 à direita delas, mas elas não serão atingidas, né? Ou seja, é uma mensagem para aquelas pessoas que vão, né, serão conservadas vivas, né, durante a grande tribulação. Agora, irmão, nós vamos ver um outro detalhe, né, da vinda de Cristo, né? A passagem, algumas passagens da Bíblia falam da vinda de Cristo como ladrão, né? Então, o que que significa, irmão, essa vinda de Cristo como ladrão, né? Nós sabemos, então, que os santos, eles não serão apanhados de surpresa, né? Quem são aquelas pessoas que serão apanhadas de surpresa? São aquelas pessoas que não entenderam a vinda de Cristo. São aquelas pessoas que não sabem que Cristo está vindo, né? Então, por que que Jesus está vindo como ladrão, né? Ele está vindo como ladrão para poder roubar os bens do valente, né? Quem é o valente? O valente é o diabo, né? Então ele está vindo o quê? Para roubar os bens do valente, né? Porque o valente ele deve ser amarrado, né? Para que os bens dele sejam tirados, né? Os bens sejam tirados. Então ele entra na casa do valente para poder o quê? Desfazer as obras do diabo. Então quando a passagem fala da vinda de Cristo como ladrão, não está falando essa mensagem não é para os santos, né? Por quê? Porque os santos eles sabem, eles entendem que Cristo está vindo, né? Então essa vinda de Cristo como ladrão, ela é uma mensagem para os ímpios, né? Não para o cristão. Vamos ver aqui Mateus 24, a partir do versículo 38, que diz assim: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqui, irmãos, esse versículo aqui ele causa alguma confusão, né? Porque essa palavra aqui, levada ou tomado, né, está querendo dizer ser arrebatado, né? Então, ser tomado significa o quê? Levar consigo, receber, né? Então, levar ou tomar significa o quê? Ser arrebatado. E deixado, a palavra deixado significa o quê? Aqueles que foram deixados para receber a ira, né? Deixar significa o quê? Desprezar, abandonar, não guardar, né? Então, o que gera confusão aqui, né, é por quê? Porque as pessoas, quando elas vão para o versículo 39, o versículo 39 diz assim: E não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, eles pegam essa palavra levar, né, como se fosse um significado ruim. Mas a palavra levar do versículo 39, ela tem um significado diferente da palavra levar do versículo 40, né? Então, por isso que as pessoas se confundem, né? Então, quando a gente vai lá no grego, né,
essas palavras elas têm significados diferentes, né? Então, quando o versículo 40 fala que o levar a todos, do versículo 40, não é uma coisa ruim. Já o levar do versículo 39, sim, é uma coisa ruim. Mas o levar do versículo 40 não é uma coisa ruim. Ou seja, o levar ou tomar significa ser arrebatado. Então as pessoas confundem exatamente porque elas usam o versículo 39 entendendo que levar é uma coisa ruim, né? Então eles confundem o levar do versículo 39 com o levar do versículo 40. Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então aqui aparece a palavra receber, né? Essa palavra perceber é a mesma palavra de levar, né? É o mesmo levar do versículo 40. Ou seja, levar significa o quê? Ser tomado, né? Receber, levar consigo, né? Ou seja, é a mesma palavra. Voltando para Mateus 24, versículo 41. As duas estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, se o pai ele vigiar, né, ele não vai ser pego de surpresa. Exatamente porque essa vinda de Cristo de ladrão vai pegar as pessoas que não estiverem vigiando, né? Ou seja, essas pessoas então serão pegas de surpresa. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, né, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, atento para esse versículo 4, ó, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, né? Porquanto, versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, mais uma passagem. Segunda carta de Pedro 3, versículo 10. Diz assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Outra passagem, Apocalipse 3, versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então aqui Jesus pedindo, né, à igreja para acordar os demais, né, para despertar as outras pessoas, né? Versículo 3: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, por isso que Jesus estava pedindo à igreja para acordar os demais, né, para despertar os demais. Porque se eles não fossem despertados, Jesus viria como ladrão para eles, né? Então, por isso que aqui na igreja de Sardes, né, Jesus estava pedindo à igreja para despertar os demais, né? E por último, né, Apocalipse 16, versículo 12, que diz assim: Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, não veja a sua vergonha. Então perceba, irmão, que aqui nós estamos na sexta taça, né? E Jesus Cristo está anunciando a vinda dele como ladrão. Ou seja, ainda não ocorreu aqui o arrebatamento, né? Nós estamos na sexta taça e Jesus ainda está anunciando a sua vinda como ladrão. Então, irmãos, essa vinda, então, como ladrão, né, está apontando que para o ímpio. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo vai vir, mas o ímpio ele não sabe. Então, para o ímpio, né, a vinda de Cristo, ela será como ladrão. Bem, irmãos, então aqui a gente termina então essa segunda parte, né, falando sobre o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Espero que os irmãos tenham compreendido aqui esta aula, né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida, peço aí que vocês deixem aí nos comentários, né, para que nós possamos estar esclarecendo os irmãos, né? E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí o seu like, seu joinha, né? Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal e aguarde aí os próximos vídeos, né? Nós vamos continuar ainda falando a respeito dos assuntos referentes, né, ao capítulo 19 de Apocalipse, né? Então aguarde aí os próximos vídeos. Eu agradeço aqui os irmãos, né, que assistiram até aqui, né, até o final este vídeo, né? E fiquem todos aí na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.